E aí, seres, como estão pessoas? Eu vou dar continuidade aqui à leitura do que eu estava fazendo no vídeo anterior. E depois eu ponho o link aqui embaixo pra vocês, o vídeo antes. Mas tá nas playlists aí, é a continuação. A gente parou na página 46 e aí fez só assim, uns 2 minutos de vídeo ali, mas eu não consegui juntar com tempo assim. Então eu vou publicar os dois, tá? E aí essa continuação, a gente parou no capítulo 24, onde ele estava falando sobre da mãe de servo. Sobre José Dias, cuidar dele como uma mãe e como um servo. Vou voltar um pouco aqui. Aos 8 anos, aos meus plurais, careciam alguma vez de desinência exata. Ela corrigia meio sério para dar ele a corrigia meio sério para dar autoridade à lição e meio risonho para obter perdão da emenda. Ajudava assim o mestre das primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e no fim perguntava ao padre: não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Chamava-me um prodígio, dizia minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia a todos esses. Sem contar que, para minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor desse outro elogio, gostava de elogio, era um elogio. Capítulo 25, no passeio público. Nossa, meu cabelo tá péssimo. Enfim, né? Ficou só o cabelo. Vamos lá. No passeio público. Entramos no passeio público, algumas caras velhas, outras doentes, só vadias espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai dar a porta ao terraço. Seguimos para o terraço, andando-me para dar no falei no jardim. Há muito tempo que não venho aqui, talvez 1 ano. Perdoe-me, atalhou ele. Não há 3 meses que esteve aqui com o nosso vizinho Pádua, não se lembra? É verdade, mas foi tão de passagem. Ele pediu a sua mãe que o deixasse trazer consigo, e ela, que é boa como a mãe de Deus, consentiu. Mas ouça-me, já que falamos nisso, não é bonito que você ande com o Pádua na rua. Mas que eu andei algumas vezes. Quando eu era mais jovem, era criança, era natural. Ele podia passar por criado, mas você está ficando moço, e ele tomando confiança. Dona Glória, afinal, pode não gostar disso. A gente Pádua não é de todo mar. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu. Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana, oblíqua, dissimulada, pois apesar deles, poderia passar. Não fosse a adulação e a vaidade. Ai, a adulação. Dona Fortunata merece estima, e a ele não nego que seja honesto. Tem um bom emprego, possui casa em que mora, mas honestidade e estima não bastam, e as outras qualidades perdem muito valor com as más companhias que ele anda. Pádua tem uma tendência para gente reles. Ele lixeirando um homem chulo e com ele enlixeirando a homem chulo é com ele. Não digo isto por ódio, nem porque fale mal de mim e se ria como se riu. Há dias os meus sapatos alcanhados. Perdão, interrompi suspendendo o passo. Nunca ouvi que falasse mal do senhor. Pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse ele, um sujeito em minha presença, que o senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande, se fechou outra vez o rosto e depois replicou: não lhe agradeço nada. Outros, de melhor sangue, têm feito favores de juízos altos, e nada disso impede que ele seja o que lhe digo. Tínhamos vez ou outra andado, subimos ao terraço e olhamos para o mar. Vejo que o senhor não quer, senão meu benefício, disse depois de alguns instantes. Por que outra coisa, Bentinho? Neste caso, peço-lhe um favor. Um favor? Mande, ordene. O que é? Mamãe, durante um tempo não pude dizer o resto, que era pouco e vinha de cor. José Dias tornou a perguntar o que era e sacudia-me com brandura. E levantava-me o queixo, espetava-me nos olhos a mim, ansioso também, como a prima Justina na véspera. Mamãe o quê? Que tem a mamãe? Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não posso ser padre, eu disse finalmente. José Dias endireitou-se pasmado. Não posso, continuei eu.
não menos pasmado que ele. Eu tenho jeito, não gosto da vida de ser, não tenho jeito, eu não gosto da vida de ser padre. Estou por tudo que ela quiser. Mamãe sabe que eu faço o que ela manda. Eu estou pronta a ser o que for do seu agrado, até cocheiro de ônibus. Padre, não posso, mas padre, eu não posso ser padre. A carreira é bonita, mas não é para mim. Todo esse discurso não me saiu assim de vez, enfiado naturalmente, peremptório, como se pode parecer do texto, mas aos pedaços mastigado. Não contava certamente com a resistência, por mais acanhada que fosse. Ainda o que mais o assombrou foi esta conclusão. Conto para que o senhor me salve. Conto com o senhor para que me salve. Nossa, eu tô ótima hoje. Conto com o senhor para salvar-me. Nossa, meu Deus. Os olhos do agregado escancaram-se, a sobrancelha arquearam-se e o prazer que eu contava dar-lhe com a escolha e a proteção não se mostrou nenhum dos músculos. Toda a cara dele era pouca para a estupefação. Realmente, a matéria do discurso revelara em mim uma alma nova. Eu próprio não o conhecia, mas a palavra final é que trouxe um vigor único. José Dias ficou aturdido. Quando os olhos tornaram às dimensões ordinárias. Mas que posso eu fazer? Perguntou. Pode muito. O senhor sabe que em nossa casa todos o apreciam. Mamãe pede muita vez os seus conselhos, não é? Tio Cosme diz que o senhor é uma pessoa de talento. São bondades, retorquiu lisonjeado. São favores de pessoas dignas que merecem tudo. Aí está. Nunca ninguém há de ouvir dizer nada de pessoas tais. Por quê? Porque são ilustres e virtuosas. Sua mãe é uma santa, seu tio um cavalheiro perfeitíssimo. Tenho conhecido famílias distintas. Nenhuma poderá vencer a sua nobreza de sentimentos. O talento que seu tio acha em mim, confesso que o tenho, mas é só um. O talento de saber o que é bom e digno de admiração e de apreço. Há de ter também de o proteger os amigos como eu. Em que lhe posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir a sua mãe de um projeto que é, além de promessa, a ambição e o sonho de longos anos. Quando pudesse, é tarde. Ainda ontem fez-me o favor de dizer: José Dias, preciso meter Bentinho no seminário. Sonho de outro, né? Timidez não é ruim na moeda. Não, timidez não é tão ruim moeda como parece. Se eu fosse destemida, é provável que, com a indignação que experimentei, rompesse a chamar-lhe mentiroso, mas então seria preciso confessar-lhe que estive à escuta atrás da porta uma ação que valia a outra, e uma ação valida a outra. Contei-me de responder que não era tarde. Não é tarde, ainda há tempo, se o senhor quiser. Se eu quiser, mas outra coisa quero eu, se não servi-lo? Que desejo, senão que seja feliz como merece? Pois ainda é tempo. Olhe, não é por vadiação, eu estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, eu vou para São Paulo. Capítulo 26. As leis são belas. Pela cara de José Dias passou algo parecido como o reflexo de uma ideia que o alegrou extraordinariamente. Calou-se alguns instantes. Eu tinha olhos nele e voltava os seus para o lado da barra, como se insistisse. É tarde, disse ele, mas para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar à sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar. Trabalharei com a alma. Deveras, não quer ser padre? As leis são belas, meu querido. Pode ir a São Paulo, a Pernambuco ou ainda mais longe. Há boas universidades por esse mundo fora. Vá para as leis, se tal é a sua vocação. Vou falar com a dona Glória, mas não conte só comigo. Fale também a seu tio. Hei de falar. Pegue-se também com Deus e a Virgem Santíssima, concluiu apontando para o céu. O céu estava meio enfaruscado. No ar, perto da praia, grandes pássaros negros faziam giros, voaçando ou pairando e desciam a roçar os pés na água e tornavam-se a descer novamente. Mas nem as sombras do céu, nem as danças fantásticas dos pássaros me desvaíam do espírito do meu interlocutor. Depois de lhe responder que sim, emendei-me. Deus fará o que o senhor quiser. Não blasfeme. Deus é dono de tudo. Ele é só por si, a terra e o céu, o passado, presente e futuro. Peça-lhe sua felicidade, que eu não faço outra coisa. Uma vez que você pode ser padre, prefere as leis. As leis são belas, sem desfazer da teologia, que é melhor que tudo, como a vida eclesiástica é a mais santa.
Por que não há de ir estudar as leis fora daqui? Melhor é ir logo para alguma universidade, ao mesmo tempo que estuda, viaja. Podemos ir juntos, veremos terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco. Dona Glória provavelmente não poderá acompanhá-lo, ainda que possa e vá, não quererá girar os negócios, papéis, matrículas e cuidar das hospedarias e andar com você de um lado para outro. Oh, as leis são belíssimas. Está dito, pede a mamãe que não me meta no seminário? Pedir peço, mas pedir não é alcançar. Anjo do meu coração, se você tem vontade de servir, é poder de mandar. Estamos aqui, estamos a bordo. Ai, você não imagina o que é a Europa. A Europa levantou a perna e fez uma pirueta. Uma das suas ambições era tornar a Europa. Falava dela muitas vezes, sem acabar de tentar. Minha mãe mentiu, Cosme, por mais que louvasse os ares e as belezas. Não contava nem com essa possibilidade de ir comigo e lá ficar durante a eternidade dos meus estudos. Estamos a bordo, Bentinho, estamos a bordo. Capítulo 27. Ao portão. Ao portão do passeio, um mendigo estendeu-me a mão. José Dias passou adiante, mas eu pensei em Capitu e no seminário. Tirei dois vinténs do bolso e dei-os ao mendigo. Este beijou a moeda e pedi-lhe que rogasse a Deus por mim, a fim que eu pudesse satisfazer todos os meus desejos. Sim, meu devoto, chamo-me Bento, acrescentei para esclarecê-lo. Capítulo 28. Na rua. José Dias ia tão contente que trocou o homem dos momentos graves, como era na rua, por um homem dobradiço e inquieto. Mexia-se todo, falava de tudo, fazia-me parar a cada passo diante de mostrador ou de um cartaz de teatro. Contava-me o enredo de algumas peças, recitava monólogos em verso, fez os recados todos, pagou contas, recebeu aluguéis de casa, para si comprou um 20º de loteria. Afinal, o homem teso rendeu o flexível e o passou a falar pausado, com superlativos. Não vi que a mudança era natural. Temi que houvesse mudado a resolução assentada e entrei a tratá-lo com palavras e gestos carinhosos até que entramos no ônibus. Capítulo 29. O Imperador. Em caminho, encontramos o imperador que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou todos os veículos. Os passageiros desceram à rua e tiraram o chapéu, até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria essa ideia a Capitu. Sua Majestade pedindo mãe sede, pensei comigo. Então, Sua Majestade pedindo, mamãe, cede, pensei comigo. Vi então o imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, queria falar com a mamãe. Eu beijava-lhe a mão com lágrimas. Logo me achei em casa, à espera até que ouvi os batedores e o piquete da cavalaria. É o imperador, é o imperador. Toda a gente que chegava às janelas para vê-lo passar, mas não passava. O coche parava à nossa porta, o imperador apeava-se e entrava. Grande alvoroço na vizinhança. O imperador entrou em casa de Dona Glória. Que será? Que não será? A nossa família saía a recebê-lo. Minha mãe era a primeira que lhe beijava a mão. Então o imperador, todo risonho, sem entrar ou na sala ou entrando, não lembra bem, os sonhos são muitas vezes confusos. Pedi à minha mãe que não me fizesse padre, e ela, lisonjeada e obediente, prometia que não. A medicina, por que não lhe manda ensinar medicina? Uma vez que é do agrado da vossa majestade. Mande ensinar-lhe medicina. É uma bonita carreira e nós temos aqui bons professores. Nunca foi a nossa escola? É uma bela escola. Já temos médicos de primeira ordem que podem ombrear os melhores de outras terras. A medicina é uma grande ciência. Basta só isso, dar a saúde aos outros e conhecer as moléstias, combatê-las, vencê-las. A senhora mesma deve ter visto milagres. Seu marido morreu, mas a doença era fatal e ele não tinha cuidado em si. É uma bonita carreira. Mande-o para a nossa escola. Faça-o por mim. Sim, você quer, Bentinho? Mamãe, quero, meu filho, sua majestade manda. Então o imperador dava outra vez a mão a beijar e saía acompanhado de todos nós, a rua cheia de gente, as janelas atopetadas e um silêncio de assombro. O imperador entrava no coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda, a medicina, a nossa escola, e o coche partia entre as invejas e agradecimentos.
Tudo isso vi e ouvi. Não a imaginação de Ariosto, e não mais fértil que a das crianças e dos namorados. Nem a visão do impossível precisa mais de um recanto de ônibus. Consolei-me por instantes, digamos minutos, até destruir-se o plano e voltar-me para as caras nem sonhos dos meus companheiros. Capítulo 30. O Santíssimo. Terás entendido que aquela lembrança de imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado são como outros sonhos, tecem-se pelo desenho de nossas inclinações e nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas a Europa era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar essas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Ouço um sino. Creio que é em Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhor recebedor. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do colcheiro, o ônibus parou e o homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e me fez descer consigo. Iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço de última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em um momento tão grave. Obedeci a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que pôde me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as roupas, entrou um sujeito esbaforido. Era meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deus conosco veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre, que lavava as mãos. Depois, como Pádua, ao falar seu sacristão baixinho, aproximou-se dele. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava ao sacristão uma das varas de palho. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois é, disse José Dias, mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Depois, como Pádua falasse ao sacristão baixinho, aproximou-se dele, eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava ao sacristão uma das varas do palho. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava. Leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha a outro, teimava em querer a vara, tudo isso em voz baixa e surda. O sacristão achou meio de conciliar a rivalidade, tomando para si obter um dos outros seguradores de palho que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda mais essa combinação. Não uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia para mim, jovem seminarista, a quem esta distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido como as tochas. Era pôr à prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de ver ali com a minha mãe aos domingos, perguntou de curioso se eu era de veras seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim, que apesar do aviso fiquei zangado. Bem cedo, nosso Bentinho, suspirou ao pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara, lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha, mas que a última vez conseguira uma vara do palho. A distinção especial do palho vinha cobrir o vigário e o sacramento. Para a tocha qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que contou e explicou isso, cheio de uma glória pia e risonha. Assim fica entendido que o alvoroço com que entrara na igreja era a segunda vez do palho, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. E nada tornava uma tocha comum, outra vez que a interinidade interrompida. O administrador regressava ao antigo cargo e quis ceder-lhe a vara. O agregado tolheu-lhe esse atode de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as 2 varas da frente, rompendo a marcha do palio. Opas enfiadas, tochas destruídas e acesas, o padre e o cibório prontos, o sacristão de sopa e campainha nas mãos saiu ao préstito na rua. Quando me vi uma das varas passando pelos fiéis que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua rola a tocha amargamente.
roupas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre Cibório pronto, sacristão de sopa e campainha nas mãos, saiu ao presente na rua. Quando me vi com uma das varas passando pelos fiéis que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente. É uma metáfora. Não acho outra forma mais de dizer que adorei a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, e nem ao agregado, que paralelamente a mim erguia a cabeça com ar de que ser ele próprio Deus dos exércitos. Com pouco senti-me cansado. Os braços caíam-me. Felizmente, a casa era perto, na Rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica. Tinha uma filha de 15 ou 16 anos que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa e talvez nem estivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-me encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou ao doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. O pranto da moça redobrou tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura! A dor era comunicativa em si mesma. Complicada da lembrança de minha mãe, doeu-me mais. E quando enfim pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também e enfiei pelo corredor. Ouvi alguém dizer-me, não chore assim. A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuía lágrimas há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via-a escrever no muro, falar-me, andar à volta com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz dela. As tochas acesas, tal túgubres, na ocasião, tinham ares de lustre nupcial. Que era lustre nupcial? Não sei, era alguma coisa contrária à morte. E não vejo outra mais que bodas. Era nova sensação que dominou tanto que José Dias veio a mim e lhe disse ao meu ouvido em voz baixa. Não ria assim. Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara e, como já conhecia a distância, agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor. O peso da vara era muito pequeno. O sol cá fora e a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem, tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pado, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. Contudo, havia outros que também traziam tocha e apenas mostravam a compostura do alto. Não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra. Capítulo 31. Curiosidades de Capitu. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando lhe contei meu sonho imperial, não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Que é que ele disse que falaria à sua mãe? Não marcou o dia, prometeu que ia ver, que falaria logo que pudesse e que me pegasse com Deus. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta que apenas lhe contara. Pedia o som das palavras. Era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo, tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pegava a memória na minha exposição. Essa imagem é, porventura, melhor que a outra, mas a última delas é nenhuma. Capitu era Capitu. Está uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força da repetição. Veja outra que mais bodas. Essa nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e me disse ao ouvido em voz baixa: não ri assim. Fique sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara. Peraí. Gente, eu vou reler o parágrafo, eu errei. Eu fui passar a página não passou. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, alterações de gesto, pirueta que apenas lhe contara. Pediu o som das palavras, era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Essa imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, mais homem do que eu era homem. Aliás, Capitu era Capitu, isso é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, à força de repetição. Era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu
dão para um capítulo. Eram de várias espécies, inexplicáveis e explicáveis, assim úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. Gostava de saber tudo. No colégio onde desde os 7 anos aprendera a ler, escrever e contar francês, doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo quis que prima Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, acabou dizendo que o latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que esta razão acendeu nela o desejo de o saber. Em compensação, quis aprender inglês com o velho professor amigo do pai e parceiro deste ao solo, mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe gamão. Anda apanhar um capotinho. Capitu dizia-lhe nele, dizia-lhe ele. Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção, não sei se diga com amor. Um dia fui achá-la desenhando a lápis um retrato, dava os últimos rasgos e pediu que eu apenas esperasse para ver se estava parecido. Era de meu pai, copiado da tela que a minha mãe tinha na sala, que ainda agora está comigo. Perfeição não era, ao contrário, os olhos seriam saíram esbugalhados, e os cabelos eram pequenos círculos uns sobre os outros. Mas não tendo ela rudimento algum da arte, havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai-me a idade e a simpatia. Ainda assim, estou que aprenderia facilmente pintura, como aprendeu música mais tarde. Já então namorava o piano de nossa casa, vendo esse traste inútil apenas de estimação. Lia os nossos romances, folheava os nossos livros de gravuras, querendo saber das ruínas, das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lugar. José Dia dava-lhe essas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição deste não avultava muito mais do que a sua homeopatia de cantagalo. Um dia, Capitu quis saber o que eram figuras da sala de visitas. O agregado disse-lhe sumariamente, demorando-lhe um pouco mais em César, com explicações de latins. César, Júlio César, grande homem, tu quoque brute? Capitu não achava bonito o perfil de César, mas as ações criadas por José Dias davam-lhe gestos de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo, que fazia tudo. Um homem que dava a uma senhora uma pérola com o valor de 6 milhões de escrédios. E quanto valia cada sescrédio? Sestércios. José Dias, não tendo presente o valor de sestércio, respondeu entusiasmado. É o maior homem da história. A pérola de César acendia os olhos de Capitu. Foi nessa ocasião que ela perguntou à minha mãe por que já não usava mais joias do retrato. Referia-se ao que estava na sala, com o de meu pai, que tinha um grande colar e um diadema e brincos. São joias viúvas, como eu, Capitu. Quando é que botou estas? Foi pelas festas da coroação. Ah, conte-me dessas festas. Sabia já que os pais lhe haviam dito, mas naturalmente tinha para si que eles pouco mais conheceriam do que o se passou nas ruas. Queria notícia das tribunas de capela imperial e dos salões dos bailes. Nascera muito depois daquelas festas célebres, ouvindo várias vezes da maioridade, teimou um dia em saber o que fora este acontecimento. Disseram-lhe e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos 15 anos. Tudo era matéria, curiosidade de Capitu, mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, infância e mocidade de minha mãe. Um dito aqui, uma lembrança ali, um diálogo acolá. Capítulo 32. Olhos de ressaca. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu, é o que contarei no outro capítulo. Gente, a minha dislexia na leitura, ela anda assim, ó. Ou, porque assim, não é que eu não tô enxergando. Deve ser, porque não tem lógica. É o que contarei no outro capítulo. Neste, direi somente que, passados alguns dias, do ajuste ao agregado, fui ver minha amiga. E eram 10 horas da manhã. Não, eu vou mostrar pra vocês verem. Tá, mas na letra. Doutor Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está na sala, penteando o cabelo, disse-me. Vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse. Era o espelhinho de pataca, perdoei a barateza. Perdoai a barateza. É comprado a um mascara italiano, moldura tosca e argolinha de latão.
pendente da parede entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro, a verdade é que apenas entrei na sala, pente e cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouvi essa pergunta: há alguma coisa? Há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Estou bem, José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim por alto e por longe um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem resolução feita. Que tem, interrompeu Capitu. E que se fosse preciso alguém para vencer, já e de todo não se lhe faltaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo se sentir que você realmente não quer ser padre. Mas poderá alcançar? Ele é atendido. Se porém o inferno isto. Você teme com ele, Bentinho. Teimo. Hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinham-me lembrado a definição de que José Dias dera deles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia, e queria ver se podia os chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei de extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação eu creio que lhe deu de outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto a mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos e constantes enfiados neles. Assim, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios com tal expressão que... Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode a imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. E o que me dá a ideia daquela feição nova? Traziam não sei o quê, fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias da ressaca. Para não ser arrastado... Agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços e ao cabelo espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, aonde que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quanto aos quantos minutos gastamos naquele jogo, só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas, nem... Por não acabar, nunca deixar de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de cobrar o gozo aos bem-aventurados do céu e conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno de seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que estão gozando nos céus e os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo, não marcarão. Agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-lhes, para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear se quisesse. Você, eu mesmo, vai embaraçar meu cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Capítulo 23, penteado. Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi todos e entrei a alisá-los com o pente. Desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam a cintura. Em pé não dava-lhe jeito. Esqueceste que ele era um nadinha mais alto que eu, ainda mais que fosse da mesma altura. Pedi que lhe sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado. Dividiu em 2 porções iguais para compor as 2 tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como poderiam supor os cabeleireiros de ofício, mas devagarinho, saboreando pelo tanto que eles fios grossos, que eram a parte dela, o trabalho era atrapalhado. Às vezes por desazo, outras por propósito de desfazer o feito de refazê-lo. Os dedos roçavam a nuca da pequena das espadas vestidas de chita e a sensação de um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da Aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los com todos os séculos dos séculos. Tecer suas tranças que pudessem envolver o infinito por um inúmero dominável de vezes. Se isso vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca
penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa. Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos teus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis, risquei testes, risquemos ninfa, digamos somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as duas tranças. Onde estava a fita para atar-lhe as pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço e retoquei a obra, largando aqui, achatando ali, até que exclamei: pronto, está bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentado de costas para mim. Capitu derretou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas tocado os olhos de um na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia. Nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu. Não quis, levantou a cabeça e ficamos assim, a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios e eu desci os meus. E grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida, eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada, ainda que eu quisesse, faltava-me língua. Preso atordoado, não achava um gesto nem ímpeto que descolasse da parede e me atirasse a ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. No mofes dos meus 15 anos, leitor precoce, com 17, desgrieux e mais desgrieux, não pensava ainda na diferença dos sexos. Capítulo 34. Sou homem. Ouvimos passos no corredor. Era Dr. Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento. Um riso espontâneo e claro que ela explicou por essas palavras alegres. Mamãe, olha como esse senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isso. Veja que tranças. Que tem, acudiu a mãe transbordando de benevolência. Está muito bem. Ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O que, mamãe? Reagiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe, é com enfadamento gracioso e voluntário que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse que lhe não fizesse caso. Não era nada, maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois, parece-me que desconfiou. Vendo-me calado, enfiado coisa à parede, achou que talvez houvera entre nós algo mais que penteado e sorriu por dissimulação. Como eu quisesse falar também, para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro, e elas acudiram de pronto. Mas de atropelo, encheram-me a boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechava-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo. Por mais que investissem com força, não logravam romper de dentro. Todas as palavras recolheram-se ao coração, murmurando: eis aqui que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos dois e contrários a ela, cobrindo com uma palavra que publicava pelo silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela situação, dizendo que a minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. Padre Cabral estava à minha espera. Era uma saída. Despedi-me e enfiei no corredor. Andando, ouvi que a mãe censurava as maneiras da filha, mas a filha não dizia nada. Corri ao meu quarto, peguei 2 livros, mas não passei à sala da lição. Sentei-me à cama, recordando o penteado e o resto. Tinha extremoções, tinha esquecimentos que perdi a consciência de mim e das coisas que me rodeavam para viver, não sei nem onde nem como, e tornava a mim e via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo ou remoto, e logo perdia tudo para sentir somente os beiços da Capitu. Sentia-os estirados embaixo dos meus, igualmente esticados para os dela, e unindo-se aos outros de repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho: sou homem. Supus que me tivessem ouvido porque a palavra saiu em voz alta e corri à porta da alcova. Não havia ninguém fora. Voltei para dentro e baixinho repeti que era homem. Ainda agora tenho ecos nos meus ouvidos. O gosto que isso me deu foi enorme. Colombo não teve maior descobrimento à América e perdoai a banalidade em favor do cabimento.
Com efeito, há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um som de outubro. Fiz outros achados mais tarde, nenhum me deslumbrou tanto. A denúncia de José Dias alvoroçara a minha lição do velho coqueiro também. A vista dos nossos nomes abertos por ela no muro do quintal deu-me grande abalo. Como vistes, nada disso valeu a sensação do beijo. Podiam ser mentira ou ilusão. Sendo verdade, eram nossos ossos da verdade. Não eram a carne e o sangue dela. As próprias mãos, tocadas, apertadas, como que afundidas, não podiam dizer tudo. Sou homem. Quando repeti isso pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou. Um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os beiços de Capitu. Talvez abuse um pouco das minhas reminiscências osculares. Mas a saudade é isso mesmo. É passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é essa, a mais nova, a mais compreensível, que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras, tendo vastas e numerosas doces, também de várias espécies, muitas intelectuais, igualmente intensas. Grande homem que fosse, a recordação era melhor que esta.